Silenciosamente, a ciência tem ocupado espaço nos veículos de comunicação. É nas reportagens de revistas, jornais, internet e televisão que os cidadãos descobrem os reflexos de pesquisas científicas em suas vidas. A imprensa tem um papel muito importante em divulgar esse tipo de assunto, porque é um assunto muito restrito, né? Falar de ciência é algo que sempre ficou muito no meio de quatro paredes. Palavras que antes eram desconhecidas pelo público se tornam comuns após serem citadas pela mídia. A gente tenta deixar alguns termos que as pessoas têm que começar a aprender, porque eles vão começar a ouvir cada vez mais. Na maioria dos casos, essa linguagem é passada de uma forma muito mais fácil, uma linguagem muito mais fácil de entender, que é muito diferente da linguagem do cientista. Apesar da necessidade de simplificação, nem todos os veículos adotam a produção jornalística para tratar de ciência. Na revista Scientific American Brasil, por exemplo, quem escreve é o próprio cientista. O conteúdo fica inteiramente a cargo do pesquisador, sem haver nenhuma interferência de reportagem feita por jornalistas. Eventualmente, a gente precisa fazer uma intervenção mínima para digerir um pouquinho o texto, se ele é muito complicado. Neste tipo de publicação, a equipe precisa ter mais do que habilidade com as palavras. A especialidade do editor, sendo um jornalista e ao mesmo tempo tendo formação científica, ele tem uma compreensão muito ampla dos assuntos científicos e ele também percebe o grau de interesse que o assunto possa despertar no público. Público este que já possui algum conhecimento da área. A gente não quer popularizar demais o conteúdo, a gente quer deixar num nível que também a gente precise fazer o leitor subir e chegar lá para poder fazer um esforço também de compreender a linguagem do cientista. Já abordagens dos jornais diários enfocam assuntos mais corriqueiros e não tão especializados. No lugar dos pesquisadores que colaboram com o conteúdo, ficam os repórteres. Não é, na verdade, muito diferente de como ocorre a apuração em qualquer outra editoria do jornal. Aqui a gente tem algumas especificidades, por exemplo, a gente publica muito, quer dizer, o grosso do noticiário em ciência é o que sai publicado em periódicos científicos como Nature, Science, PLOS e essas revistas internacionais onde os cientistas publicam os resultados das suas pesquisas. Temos que manter as fontes, assim como um jornalista de política se esforça para manter as deles, a gente está sempre em contato com os cientistas. Nos jornais, é preciso clareza e fidelidade às explicações dos pesquisadores. Lidar com jargão científico é uma coisa que a gente faz todo dia, a gente precisa fazer, e a maneira que a gente aprende a lidar com jargão é no tapa. Lendo as publicações científicas e ligando os cientistas perguntando: professor, não entendi, o que é isso? Na média, se você for olhar, a gente acaba tendo que lidar com muito menos jargão do que os jornalistas de economia, por exemplo. Além da capacidade de tradução, é preciso cuidado na escolha das informações. Todo mundo está sujeito a cometer erros o tempo todo. Até cientistas importantes cometem erros. Se o sujeito curou o câncer em uma única pessoa, isso não é um resultado aceito do ponto de vista científico. Isso não vale nada, pode ser uma coincidência. Se o sujeito curou o mesmo câncer em uma amostra de 5.000 pessoas, opa, tem alguma coisa aí. Sempre procure essas informações em grandes centros de pesquisas, em grandes universidades. Jamais algum pesquisador ou algum clínico, um profissional vai trabalhar sozinho no fundo do quintal. E sempre, toda e qualquer pesquisa clínica, ou seja, com pacientes, ele tem que ter autorização de um órgão do governo. Para que a imprensa saiba qual é a diferença entre o que é só ideologia, um discurso vazio, de um discurso político ou uma ideologia, e o que é ciência, a gente procura sempre fazer workshops com jornalistas para mantê-los atualizados sobre o que está acontecendo no mundo da ciência. Apesar de arriscada, a cobertura dos acontecimentos científicos é importante e acontece de forma crescente. Eu acho que a informação tem sido passada de uma forma clara, o mais simples possível para a comunidade.